Abra sua Bíblia comigo nesta manhã, querido. Open your Bibles with me this Nós vamos morning. ler mais uma vez Gênesis capítulo 26. We're going to read Genesis chapter 26. Eu quero falar nesta manhã I want to speak this morning sobre o poder de uma palavra liberada. the power of a released word. O poder de uma palavra liberada. The power of a released O texto que word. nós iremos ler, um dos textos que nós iremos ler nesta manhã está em Gênesis 26. One of the texts we're going to read is in Genesis 26. Versículos 1 a 4 diz: Sobrevindo Verses fome 1 through à 4. terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser e habita nela. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Now there was famine in the land besides the previous famine in Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, the king of the Philistines in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and bless you. For to you and to your descendants I will give all these lands and confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give you all these lands, and through your offspring all the nations on the earth will be blessed. Pode tomar assento, queridos, obrigado. You may be seated. Eu acredito que o Senhor deseja compartilhar conosco um pouco mais sobre isso, sobre estarmos debaixo de uma palavra e entendermos onde nós estamos. I believe the Lord wants to share more about this, about being under a word and understanding where we are. É importante você se lembrar que todas as coisas visíveis que existem no universo foram criados pelo poder da palavra de Deus. It's important for you to remember that everything that's visible in the universe was created by the power of the word O of homem God. foi criado de uma matéria-prima que foi a terra, o barro, que fora criado pelo poder da palavra de Deus. Mankind came from the earth that was created by the A word of partir God. dessa matéria-prima, Deus formou o homem, And coming from this land, the Lord formed pó da man terra, from the dust of the earth. soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, He blew into the nostrils of mankind the breath of e ele life. se tornou alma And vivente. he became living. Ao redor do homem, todas as coisas And around man, everything foram criadas pelo poder da palavra do Senhor. was created by the power of the word of the Lord. Os animais, The animals, as the estrelas, stars, as árvores do campo, the trees, tudo aquilo que você consegue ver com seus olhos. everything that you can see with your eyes. A matéria-prima do que você consegue ver The origin of what you can see veio à existência came to exist através da palavra de Deus. through the word of A God. palavra do Senhor, The word of ela não God apenas criou no passado, didn't just create in the mas past, ela continua criando no presente. but it keeps creating in the future. Deus disse: haja luz, The Lord said, let there be light, e a luz continua obedecendo o poder da sua palavra até nos nossos dias. and light still obeys the power of his word E until tudo today. isso que Deus criou com a sua palavra, And everything that God created with his word, a Bíblia diz que ele sustenta pelo poder da sua the palavra. Bible says that it's sustained by the power of his É word. importante você entender It's important for you to que understand Deus poderia sustentar a obra da criação com a força das suas mãos. that God could sustain creation with the strength of his hands. E as suas mãos estariam ocupadas sustentando aquilo que ele criou. And his hands would be occupied Mas sustaining what he created. ao invés de segurar e sustentar a obra da criação com o poder das suas mãos, But instead of holding creation with his hands, Deus simplesmente olhou para a criação he simply looks at e creation liberou uma palavra. and released a E word. todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. And everything is sustained by the power of his word. Poder da palavra liberada The power of the released não word apenas cria,
doesn't only create, mas também sustenta. but it also sustains. Por isso que Deus That's why God nos pede em tudo aquilo que Ele nos promete a obediência. asks in everything our obedience. Porque a obediência é a única forma Because obedience is the only de way nos conectarmos ao poder criativo desta palavra of us connecting to the creative power e of this word receber o cumprimento daquilo que Deus falou. and receiving the fulfillment of what God said. Deus não depende da circunstância, He doesn't depend on the Deus não circumstance. depende do cenário que está ao nosso He redor. doesn't depend on the scenario Deus that's não around depende us. de quem vai estar ou não na presidência de um país. He doesn't depend on the president. Deus não depende de ninguém, Deus não depende de nada quando Ele quer fazer cumprir a sua palavra. He doesn't depend on nothing and no one when he wants to fulfill his word. Deus não depende He doesn't depend de absolutamente nada on para nothing fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. to fulfill what he promised. Porém, no aspecto pessoal, However, in a personal por aspect, causa do livre-arbítrio que Deus nos deu, because of the free will that da we livre receive from God, escolha que Deus deu ao homem, of the power to choose that God gave você to man, decide se essa palavra vai ou não se cumprir na sua vida. you decide if that word will be fulfilled in your life. E o seu sim não é simplesmente pronunciar algo. And your yes is not just saying O something. seu sim é você obedecer a instrução que Ele te deu. Your yes is obeying the O instruction that seu he gave you. sim é obedecer aquilo que Ele falou com você para fazer. Your yes is obeying what he told O you seu to do. sim é você obedecer aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a palavra escrita do Senhor. Your yes is obeying what's in scripture. O seu sim, o meu sim, Our yes não é apenas em palavras, isn't just in words, mas em atitudes. but in actions. Porque quando Deus libera uma palavra, Because when God releases a existem word, alguns cenários que nós precisamos entender, e hoje eu vou citar apenas 3 por causa do tempo. there are some scenarios that we have to understand, and I'll talk about 3 Para que today. você saia daqui For you to leave here sabendo knowing que tudo que Deus deseja fazer na sua vida that everything that God wants to do in your só life depende de você. depends on you. Eu disse, só depende de I você. said it depends on you. Tudo que Deus prometeu fazer na sua vida Everything that God promised to do não in é your life. sobre Ele estar pronto, It's not about him being mas ready, é sobre você estar pronto. but it's about you being ready. Porque aquilo que Ele disse Because what he said, já existe, it already exists. só precisa se materializar. It just needs to Alguém become me acompanha material. nesta manhã, diga glória a Anyone Deus. following me? Havia fome na terra, So there was famine, mas Deus disse para Isaac, but God told não Isaac, saia da terra, don't leave the land. não saia daí. Don't leave. Fica no lugar que eu te disser. Stay where I tell you E to Deus, be. quando diz para Isaac ficar naquela terra, And when God tells Isaac to stay in that Deus land, sabia muito bem a God condição da terra the condition of the e land, quanto tempo duraria aquela crise. and how long that crisis would go on Deus for. apenas disse, fique aí. He simply said, stay there. E seguido da palavra ficar, Deus diz, habita neste lugar. And right after he says to stay, he says to Então dwell. não basta apenas ficar, It's not only to nós stay, precisamos habitar. we also have to dwell. Porque nós podemos ficar apenas sem fazer nada. Because we can simply stay without doing Mas quando anything. habitamos, But when we dwell, nós incorporamos o senso de sobrevivência e responsabilidade. we take the sense of survival and Você responsibility. habita, You você dwell, trabalha, you work, você gera filhos, you have kids, você cria a sua família, bring your você se family, prepara para os seus desafios you diários. get ready for your daily challenges. Habitação Dwelling ou moradia, or living, ou o termo bíblico na tradução em inglês que nós ouvimos, que é ficar muito tempo, or in English it says to stay for a while. nem sempre It's not always. significa o nosso cronos ou aquilo que Deus quer fazer para nos provar passando fome nesta terra. It's not in our time that God wants to try us Mas to porque be in existe famine. processo
But it's because there's a para que process. aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas So venha what- se concretizar. So what God released over our lives may become real. Então o tempo da nossa espera So our time of waiting está ligado ao tempo da nossa obediência, is tied to the time of our aquilo que obedience Deus liberou e prometeu fazer nas nossas to what vidas. God released and promised to do in our Então lives. entenda, So understand, Isaac precisava ficar um tempo maior, Isaac needed to stay there for a while porque a promessa estava ligada à colheita. because the promise was tied to the E não harvest. existe colheita pronta. And there is no harvest that's A just colheita ready. precisa ser trabalhada, The harvest needs to be worked precisa on, ser produzida, needs to be produced. precisa ser respeitado os princípios que já foram estabelecidos pelo Senhor para que ela aconteça. The principles from the Lord for it to happen need to be Se ele respected. sai antes do tempo, If it goes out, if he leaves ele before the perde time, aquilo que Deus falou. he loses what God Como said. ele obedeceu, But since he obeyed, então ele colhe 100 vezes mais naquele mesmo so ano. now he reaps 100 times more that Entenda same isso que eu vou year. falar com você. So understand what I'm going to tell you. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a mim e sobre a sua vida, Every time God releases a word over our as lives, coisas começam a se mover em todos os lugares para que aquela palavra venha se cumprir. things start to move everywhere so that word will be Será que fulfilled. você consegue entender isso? You know you can understand this? Deus disse: eu vou fazer isso. God said, I'm going to do Quando this. Deus fala, When God speaks, aquilo já passa a existir. that becomes E o existing. processo de materialização do que Deus falou In the process of materialization of what God demanda uma said, movimentação aqui na terra it demands movement here on earth para que aquilo possa se cumprir. for that to then happen. E essa movimentação exige esse tempo. And that movement needs Eu e time. você não sabemos quanto tempo vai demorar para que o que Deus disse que vai fazer aconteça nas nossas vidas. We don't know how long it will take for what God said he would do Mas o que to Deus happen. faz, But what God preste does, atenção, pay attention. o que Deus faz, What God does Ele cuida de você durante o tempo da sua espera. is he takes care of you during your wait. Eu vou repetir porque alguém precisa muito dessa palavra. Someone needs this word. Enquanto você está esperando, parece While que a crise não passa. While you're waiting, it seems like the crisis doesn't go Parece away. que a dor não sai do corpo. Seems like the pain doesn't Parece que a leave. pressão psicológica não é aliviada. Seems like the pressure isn't O que alleviated. nós precisamos entender But what we need to é que se understand estamos debaixo de uma palavra do Senhor que foi liberada is that if we're under a word e of debaixo da God obediência a esta palavra, and under the obedience of this Deus word, cuida de você durante o período da espera. God takes care of you while you wait. Deus cuida de você durante o período da espera. He takes care of you while you Eu teria wait. vários exemplos a citar, mas eu vou citar mais dois por causa do tempo. I have so many examples, but I'm only going to tell Lucas you two. capítulo 5. Luke chapter 5. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes pela primeira vez com os seus discípulos. Jesus has just multiplied bread and fish for the first time with the Você se disciples. lembra muito bem da primeira multiplicação de pães? You remember the first multiplication of bread. Aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. That young boy that had 5 loaves of bread and 2 Os fish. discípulos nunca tinham visto aquilo. The disciples had never seen that before. Perguntaram para Jesus o que aquilo significava para tantas pessoas. And they asked Jesus what that would mean for so many people. Aproximadamente, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Approximately 10, 20,000 people. 5 pães 5 loaves of não é bread. suficiente para tanta It's gente. not enough for that many people. Mas Jesus pega os pães But Jesus gets the e bread ele libera uma palavra. and he gives a word. Ele deu He graças, thanked the Father. entregou aos He discípulos gave to the disciples e ele falou assim: and he said, distribua a multidão. distribute it to the multitude. Veja bem, See, não faz sentido. it doesn't make sense. Temos 12 discípulos, We have 12 disciples, 5 pães. 5 loaves Se of você bread. fizer a matemática correta, cada um recebeu menos que a metade de um pão. If you do the math, each one got less than half of a Quando eu bread. olho para o que está nas minhas mãos When I look at what's in my e eu hands, vejo a multidão que eu preciso and alimentar I com see aquele pão, the multitude that I have to feed with está that totalmente bread, fora de lógica. it's out of Não logic. faz sentido. It doesn't make sense. Primeiro que eu colocar para servir já vai tomar tudo que eu tenho. The first one that I serve is going to take everything that I have. Não faz sentido. It doesn't make sense. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. But they were under a word. Diga comigo, eles Say with me, they estavam were debaixo under de uma palavra. a word.
Enquanto você está debaixo dessa palavra, while you're under this word, o ambiente que essa palavra cria, onde você decide estar debaixo, the atmosphere that this word creates and you decide to be under it, ele se encarrega it is in de charge produzir aquilo que você precisa. of producing Então what eles you começam a need. distribuir os pães. So they start to give out the bread. Os pães não se multiplicaram nas mãos de The Jesus. bread didn't multiply in Jesus' hands. Os pães se multiplicaram nas mãos dos They discípulos. multiply in the hands of the disciples. Eu vou repetir isso. I'm going to repeat that. Porque nós ficamos esperando assim, Deus vai fazer o milagre. Because we wait, oh, God's going to do the miracle. Então já que é para mim suprir uma multidão de milhares, So if I'm supposed to fulfill a então multitude, Jesus vai dar graças. then Jesus is going to give E esses grace. pães vão se multiplicar ao ponto de ter muito pão para todo mundo. And the bread's going to multiply so there's a lot of bread for everyone. Se essa é a realidade, If that's the eu não reality, preciso obedecer. I don't need to obey. Porque apenas o poder de Jesus Because simply His foi power suficiente para multiplicar os pães. was enough to multiply the bread. Mas Deus espera de mim a obediência. But God expects from me Porque a minha obedience. obediência Because my é a obedience chave que ativa o sobrenatural da palavra que foi liberada. is the key that activates the Então supernatural no of the momento que eu word. pego metade de um pão, So the moment that I get half a piece não of bread, questiono, I don't question. não olho para a I circunstância, don't look at the mas circumstance. apenas obedeço, But I simply aquele pão obey. começa a se multiplicar. That bread starts to multiply. Da mesma forma, The same way, quando Jesus termina a multiplicação dos pães, when Jesus finishes the multiplication, talvez alguns dias ou horas depois, mas pelo texto é sequencial. maybe some days or hours after, but it's a A Bíblia sequence diz in no the text. versículo de número 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, The Bible says in Luke chapter 5 verse que a 1 multidão começou a apertar o Senhor. that the multitude was squeezing the E aí Lord. Jesus foi olhando para a beira do mar, And ele Jesus- viu que tinha 2 barcos ali. Jesus looking at the shore, he saw 2 boats. Ele sobe em um dos barcos, He gets on one of ele them começa a ensinar a multidão, and he starts to teach the multitude usando uma estratégia que até nos nossos dias é algo formidável. using a strategy that's amazing even Se in our coloca numa days. posição onde a geografia do local onde ele estava recebia o impulso das ondas do mar, levando a sua voz e amplificando a milhares de pessoas. He uses the geography and the waves of the ocean to bring the sound of his voice to thousands of people. Jesus termina de ensinar a multidão Jesus finishes teaching that multitude. e aí, sabe de quem que era um dos barcos? You know who was the owner of one of the boats? De um dos discípulos. One of the disciples. Tudo indica que Jesus nem sabia direito de quem que eram os barcos, só viu que estavam vazios. Everything tells us that Jesus didn't even know who the owner of the Sobe boat no barco was. de Simão Pedro. So he goes into Peter's boat. Pedro já tinha Peter already had pescado aquela noite inteira fished that whole night. e lavado as redes. He had washed the nets. E o que acontece And what é happened? que o horário que Pedro tinha ido pescar, que era durante a madrugada, durante a noite, The time that Peter was fishing during era the night o horário que os peixes saíam para se alimentar. Era o melhor horário para se pescar. was the best time to fish. Como hoje, por exemplo, muitas pessoas agora chega o verão, vão lá para o canal do Cape Cod, não é verdade? Like today in the summer, many people go to the Cape Cod Pergunta Channel. para eles que hora que eles vão. Ask them what time they go. Alguns saem 2, 3 horas da manhã. Some of them go 2, 3 in the morning. Alguém sabe disso? Sabia disso? Não. Anyone knew that? Porque esse é o melhor horário. Because that's the best time. Esse é o melhor horário para se pescar. That's the best time to fish. Então, Pedro tinha pescado a noite inteira, So Peter had been fishing lavado all as throughout the night. redes, He had washed the nets, organizado tudo, organized everything. talvez para se preparar para o próximo dia para a pescaria. Maybe to get ready for the next Jesus fishing falou session. assim: ô Pedro, Jesus said, Peter, eu terminei de pescar aqui, aliás, eu terminei de ensinar aqui, I'm done teaching here. faz o favor, Can you do me a favor? vai um pouco mais afastado Can you go a little bit farther e lança as suas redes, por and favor. throw your nets? Pedro olha e fala assim: não estou acreditando. Peter looks and says, I can't believe it. Estou acreditando que o senhor está falando isso. I can't believe you're saying that. Já lavei as redes, I've washed the nets. já organizei tudo. I've organized Passei a everything. noite inteira nos melhores horários e não peguei I nada. spent the whole night fishing. I didn't catch anything. Mas tudo bem, Jesus. But okay, Jesus. Versículo de número 4. Verse number 4. Jesus diz assim: quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze ao largo, ou seja, vai para mais longe, vai para mais profundo, e lança as vossas redes para a pesca. E respondeu-lhe Simão: mestre,
havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. And on verse 4 it says, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. Because you say so. Porque você disse. Porque o Senhor falou, Because you said so, eu vou fazer isso. I'm gonna do it. Sabe o que acontece? You know what happens? Pedro lança a rede. Peter throws the net. Pedro enche as redes. Peter fills the net. Enche o barco. Fills the boat. Olha para aquele segundo barco que estava lá. At that second boat Faz that um was sinal. there, signals E them, fala assim, por favor, vem me and ajudar. says, please come help Essa me. outra pessoa This other traz person o seu barco. brings their boat, Enche o barco dela também. fills their boat A as Bíblia diz well. que os dois barcos estavam abarrotados de Bible says peixes. that both boats were so filled with fish. Por quê? Why? Porque ele entendeu o poder de uma palavra liberada. Because he understood the power of E ele a word, obedeceu essa and palavra. he obeyed that word. Diga comigo, ele obedeceu essa Say with palavra. me, he obeyed that Ele word. obedeceu esta He palavra. obeyed that word. Deus não apenas quer encher o seu barco, God doesn't only want to fill your mas boat. Deus vai encher o barco de pessoas que estão próximas de He você, wants to fill the boats of people que near às vezes nem conhecem o Senhor, you. Maybe sometimes don't even know que the às vezes Lord. nunca receberam uma palavra de Have Deus, never received a word que não têm from o God. conhecimento e a experiência que Deus te deu, That don't have the experience and mas knowledge porque that God você gave you. decidiu obedecer. But because you decided to obey O poder de uma palavra liberada. the power of a word that's released. Permita-me colocar isso assim com a minha mente. Allow me to place this with my Quando mind. Jesus falou assim, When Jesus said, lança as redes, throw the nets, os peixes começaram a falar assim, sabe de uma coisa? Eu achei que eu ia poder dormir agora, the fish started to say, you know, I thought I was mas going eu to take a acabei nap, de ouvir o Criador falando, but I just heard the que Creator é pra saying, gente, todo mundo para aquele lado ali, ó. that's for everyone to go Eu não over sei there. qual lado que era dos peixes, do lado de Pedro era o lado direito. I don't know which side it was for Então the fish, but talvez it se was os the peixes right of estavam Peter. vindo contra ele, era do lado esquerdo. So maybe if the fish were coming against him, it was the Então left assim, side. veja só o que estava acontecendo. So see what was happening. Os peixes não estavam ali. The fish weren't there. Mas como eu disse, But like I said, porque toda a criação obedece o poder da palavra do because all Senhor. of creation obeys the word Então of the quando o Lord, Senhor libera uma palavra, when he releases a word, todas as coisas começam a se mover everything starts to para que move aquela palavra se so cumpra. that word will be fulfilled. Para Isaac teve que demorar o ciclo de uma colheita. For Isaac, it was the cycle of a Mas para os harvest. discípulos, porque não era sobre colher, mas era sobre pescar, But for the disciples, because it wasn't about harvest, but about fishing, era só o tempo dos peixes saírem de onde estavam e nadar para o lugar e ficar ali esperando. it was just the time for the fish to swim where they should be and O wait. que você está fazendo aí, peixe? What are you doing there, fish? Não sei, o I Senhor don't know. mandou eu ficar aqui. The Lord told me to stay Eu here. acho que está vindo alguma coisa sobre mim. I think something's gonna come. Tem problema não. No problem. Eu vou morrer, I'm gonna die. mas eu vou obedecer a ordem do but meu I'm gonna Criador. obey the voice of my Creator. Mateus capítulo 14, Matthew chapter 14. versículos 22 a 33, narra a história do momento em que Jesus despediu a multidão. Verses 22 to 33, it's when Jesus is Jesus naquele saying dia bye to the queria multitude. orar, queria ficar só. And that day he wanted to be alone, he wanted to pray. E aí ele chega para os discípulos e fala assim, olha, terminamos o trabalho de hoje, And he comes to the disciples and says, we're done for today. entrem no barco, Go into the boat. enquanto vocês do outro lado. I'll meet you on the other side. Não, não vou sair daqui. No, we're not going to leave. Entra no barco, Go into the boat. eu te encontro do outro lado. I'll meet you on the other side. Não, não vou te deixar. No, I'm not going to leave you. Entra no barco, Go in the boat. eu te encontro do outro lado. I'll meet you on the other side. Não está dizendo na Bíblia repetidas vezes como eu acabei de mencionar. It's not repeating itself in the Bible like I Mas just a did. palavra que está na Bíblia em uma tradução diz, e insistiu Jesus em dizer. But the Bible says that Jesus insisted in saying. Em outra tradução diz, e ordenou Jesus a eles. In other translations, it says that Jesus commanded Você não precisa them. insistir quando a pessoa obedece de primeira. You don't have to insist when the person Você obeys. insiste quando ela não quer You obedecer. insist when they don't want to obey. Né, mamãe?
Right, Mom? Quando você fala com o filho uma vez, ele não faz. When you say to your kid, do it E fala a once, segunda e ele não then faz. do it twice. Aí você chega ao nível da Then you insistência. get to the level of E aí se ele ainda não insistence. faz, And if he doesn't do it, você dá uma ordem da ameaça. you threaten them. A Bíblia diz que Jesus ordenou eles. The Bible says that Jesus commanded Passa them, para o outro lado, go to the next side, porque the eu other vou side, encontrar vocês lá. because I'll meet you there. E eles, depois que Jesus ordenou, And after Jesus commanded them, qual era a palavra liberada? what was the word that Te was encontro released? aonde? I'll meet you where? Diga comigo, do outro lado. The other side. No meio do caminho, depois que eles já estavam um pouco longe da beira do mar, In the middle of the way, when they were away from shore, o vento começou a soprar. the wind started to blow. As ondas começaram a se The agitar. waves started to get E eles icy. acharam que ia morrer. They thought they were going to die. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. But they were under a A word. palavra era: The word was, te vejo do outro lado. meet you on the other side. Jesus não falou, vai que você vai morrer no meio do caminho. Jesus didn't say, go, you're going to die in the middle Ele of the falou, way. vai porque eu te vejo do outro lado. He said, go and I'll meet you on the Enquanto eu other estou side. debaixo desta palavra, While I'm under this word, é impossível o mar me engolir. it's impossible for the sea As to águas drown me me. naufragarem. It's impossible for the waters Então a Bíblia to drown me. diz So the Bible que depois says de um tempo, that after some time, Jesus aparece, desce do monte e vai andando por cima das águas. Jesus shows up and he's walking on water. Por que Jesus estava andando por sobre as águas? Obviamente porque ele é Deus e o seu poder e autoridade está acima de todas as coisas. Why was Jesus walking above water? Obviously because he is Mas no God. momento que but Jesus libera uma palavra, in the moment that Jesus releases aquele a word, mar não pode naufragar ninguém, that sea can't drown nem anyone. mesmo o Senhor. Not even him. Então Jesus começa a andar, So Jesus starts porque to ele walk tinha liberado uma ordem because he had given an order que era para os discípulos chegarem do outro lado. that it was for the disciples to get O to the other texto side. bíblico não diz que Jesus foi até The eles. text doesn't say that Jesus went to them. O texto bíblico diz que Jesus ia e encontrou eles no caminho. The text says that Jesus was going and met them in the middle of the way. E eles achavam que é um fantasma. And they thought it was a ghost. E aí Jesus ainda longe do barco, And Jesus still far away from their eles com boat. medo. They're scared. A Bíblia diz que Simão Pedro fala assim, se é o Senhor, The Bible says that Peter says, if it então is you, manda Lord, que eu vou ter contigo. then tell me to go with you. Os 11 perderam a oportunidade de andar sobre as The águas. 11 lost the opportunity of Porque walking existia over uma water. palavra liberada. Because there was a word. E aquela palavra tem o poder de mudar And that word has a a power organização of dos changing. átomos. The organization Tem of o the poder atoms de mudar a obra da criação. has the power of changing Tudo que foi creation. criado pelo poder da palavra obedece integralmente à palavra liberada do Senhor. Everything that was created by the power of the word obeys the O que word. acontece? What happens? A Bíblia diz The Bible que says Pedro sai do barco that Peter leaves the e Pedro boat caminha por cima das águas. and he walks over the water. Diga comigo, Pedro Say with me, Peter andou walked por cima das águas. over water. Só que no versículo 30, But in verse 30, a Bíblia diz assim: the Bible says, mas quando ele reparou o vento forte nas ondas, ficou atemorizado e começou a afundar e gritar: Senhor, salva-me. says, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. A palavra grega usada aqui no texto, reparou, The Greek word when he says that he saw é a palavra blepo, is the word blepo. que um dos seus significados é That one of its meanings voltar a olhar para o que você estava olhando. is to look back at what you were looking at. Então preste atenção. So pay attention. Pedro está debaixo de uma palavra, Peter was under a word. o vento está soprando, The wind is blowing. as ondas levantando. The waves are Não high. importa, o barco não vai naufragar, Doesn't matter. The boat is not going to sink. porque Jesus disse que encontraria eles do outro lado. Because Jesus said he would meet them O on the other barco side. não vai afundar, The boat is not going porque to eles sink. estão debaixo de uma palavra. Because they're under a word. Jesus vem por cima da água, Jesus comes on Pedro water. caminha por cima da água, Peter walks on water. mas de repente, But suddenly, Pedro volta a olhar para aquilo que ele estava olhando antes. Peter looks back at what he was looking at Ele before. sai ou tira o seu olhar daquela palavra. He takes his gaze away from Ele that word. tira o olhar da palavra viva que é o Senhor He Jesus. takes his gaze out of the living word E that ele is começa Jesus. a olhar o vento. And he starts to look at the wind. Quando ele perde a visão da palavra, And when he loses the vision of the word, ele sai desse lugar he leaves this place e começa a afundar. and starts to sink.
Sabe por que que muitas das vezes nós afundamos enquanto estamos na trajetória do cumprimento das promessas de Deus? You know why many times we sink on the journey of the fulfillment of the word of God? Blepo. Blepo. É porque nós voltamos a olhar para aquilo que estávamos olhando antes. Because we look back at what we were looking at É porque before. nós voltamos a viver a vida que estávamos vivendo We antes. go back to living the life we were living É que nós before. voltamos a fazer as coisas que estávamos fazendo We antes. go back to doing the things we would do before. Quando nós saímos desse lugar, When we leave this place, preste atenção, pay attention. debaixo da palavra, Under the word, as águas não podem te naufragar. the waters can't drown you. Fora desta palavra, Outside of this word, as águas seguem o seu princípio original. the waters fall, Elas não follow the são natural densas o principle. suficiente para você caminhar sobre They're elas. not dense enough for you to walk on E them. você começa a naufragar. You start to sink. Enquanto você estiver debaixo da palavra, While you're under the word, obediente a esta palavra, obeying this word, eu quero saber o que está avisando na meteorologia. I don't care what the weather is saying. Todo mundo, ninguém está fazendo porque o mercado diz que não pode fazer. No one's doing it because the stock market says you can't. As previsões dizem que não podem fazer. The predictions say you can't do it. Não vai chover. It's not going to rain. Para que você vai plantar? Why are you going to A plant? semente vai morrer. The seed's going to die. Estou debaixo de uma palavra. I'm under a word. A chuva, The rain, o sol, the sun, as the nuvens, clouds, o mar, the sea, tudo que foi criado pelo poder da palavra everything that was created by the power of the word obedece integralmente à palavra liberada pelo Senhor. fully obeys the released word of the Então, Lord. quando Deus fala, So when God speaks, a criação obedece. creation obeys. Quando Deus fala, When God speaks, ao único ou aos únicos que Deus deu nesta terra poder de decisão foi o homem. the only ones that God gave the power of decision was Se mankind. você obedecer, If you obey, eu não quero saber o que vai acontecer. I don't care what's going to O happen. barco pode quebrar inteiro. The boat can break apart. Lembra quando Paulo estava indo para Malta? Remember when Paul was O going Senhor to Malta? apareceu a ele The Lord appeared to e falou him assim: ninguém vai morrer. and said, no one is going to Gente, die. Guys, Eu não sei se você conhece a força do mar, do alto mar. I don't know if you know the strength of the sea. Quando o barco se despedaçou todo, When the boat was all broken, eles ficaram pendurados um no outro em pedaços de madeira. they were hanging on to pieces of wood. Chegaram até a ilha. They got until the Ninguém island. morreu. No one died. Por quê? Why? Porque existia uma palavra There was liberada. a word that was released. Enquanto você estiver debaixo da palavra liberada pelo Senhor, While you're under the released word of the Lord, peixe vem aonde não tem, fish come where they shouldn't. semente cresce aonde não precisa, Seeds grow where they don't need mar to. se torna uma pista, Oceans become a land. as coisas saem da forma natural Things leave their natural e form entram em uma forma sobrenatural and go into supernatural porque form obedecem a palavra do Criador. because they obey the word of the Deixa eu Creator. falar com você da onde que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Let me tell you where the Lord ministered this desde word in ontem my heart. e até hoje. Since yesterday until today, Ele ministrou essa palavra no meu coração a partir de uma visão. He was ministering this word in my heart coming from a vision. Visão do meu entendimento. The vision of my understanding. Aonde eu via Where I saw o Senhor falando. the Lord speaking. E enquanto Ele fala, And while He speaks, toda a natureza, all of nature, toda a criação all of creation começa a se mover starts to move para fazer cumprir o que Ele falou. to fulfill what He said. Eu não sei se você entende I don't know if you understand. ou se você consegue, talvez, calcular Or if you can maybe measure a profundidade e o impacto dessa palavra na sua vida. the depth of this word in your life. Pastor, mas a caneta não está na mão de animais, a caneta está na mão de homens do documento que eu preciso. Pastor, but the pen isn't in the hand of animals, but it's in the hand of men. Ou seja, está nas mãos de alguém Or be it it's in the hands que of tem um someone livre-arbítrio that has that e que power se não of choice. quiser fazer, That if they don't want to se do não it, quiser if obedecer, they don't want to obey, não tem o que eu possa fazer. there's nothing I can do. Deixa eu dizer para você, Let me tell you. se a bênção que você precisa está na mão de The homens, blessing that you need is in men's hands. Deus sabe
God knows como mover o coração do rei. how to move the hearts. Deus sabe God knows como permitir circunstâncias how to allow circumstances para mover o coração do homem. to move the heart of men. A única coisa que eu digo para você The only thing I tell you é que nunca será pela força do teu is braço, it'll never be by your own strength. que nunca será pelas tuas conexões, It'll never be by your que connection. nunca será pela tua sabedoria ou pelo teu conhecimento. Or by your wisdom and knowledge. Porque quando acontecer, Because when it happens, Deus não permitirá que ninguém receba a glória por aquilo que Ele está fazendo. God won't allow anyone to receive the A glory glória for what é He e is doing. será somente dele. The glory is His. Isaac, como é que você colheu 100 por 1? Isaac, how did you reap 100 A única coisa by que eu one? sei é que eu obedeci a voz do The Senhor. only thing I know is I obeyed the E a voice of the bênção Lord. dele fez tudo isso And acontecer. His blessing made all of this Pedro, happen. como é que você pegou tanto peixe? Peter, how did you catch so many fish? A única coisa que eu sei The only thing I know é que Deus falou, Jesus falou, lança a rede. is that Jesus said, throw E the eu net. lancei. And I did. É só isso, querido. That's it. É simples assim. Simple. Deus fala, Jesus speaks, você obedece you obey, e as coisas and acontecem. things happen. Vamos ficar em pé nesta manhã? Let's stand. Coloque sua mão no seu coração. Place your hands on your heart. Eu queria que nesses próximos segundos você agradecesse ao Senhor. And I want you to thank the Lord in the next couple of Que seconds. talvez você estava pensando em desistir. Maybe you were thinking about giving Talvez up. você estava falando com o Senhor até quando. Maybe you were saying, Lord, until when? Talvez você estava com o último recurso, Maybe you had your last resource, com a última força, your last strength, com a última esperança. your last hope. Esta manhã, And this morning, eu não vou dizer para você que Deus está liberando uma palavra, I'm not going to tell you that God is releasing a word. porque eu acredito que Ele já liberou Because I uma believe palavra. that He has already released Mas o que eu estou the dizendo word. para você é, What I'm telling you is, espera um pouco mais. just wait a little longer. Hold on. Espera pouco mais. Espera um pouco mais. Just hold on. Espera um pouco mais. Pastor, quanto Pastor. tempo? How long? Eu não sei. I don't know. Porque eu não sei o que está se movendo para trazer o cumprimento do que Deus I don't disse. know what is moving to bring the Mas eu fulfillment só of what sei God de uma said. coisa. But I know one thing. Se você mantiver os seus olhos nele If you keep your eyes on Him, e não voltar a olhar para as coisas que você estava olhando and you antes, don't go back to looking at the things you used to look at, você não vai naufragar. you're not going to drown. As águas não poderão te afundar. The waters won't drown you. Quando passares pelas águas, When you go through the waters, elas não te afogarão. they won't drown you. Quando passares pelo fogo, When you go through fire, ele não te queimará. it won't burn Nem you. chama alguma arderá em você. There will be no flame that stings in your São body. promessas que Deus te fez. These are promises. São palavras que Ele liberou. These are words that He E released. enquanto você estiver debaixo dessas And palavras, while you're under these words, você é intocável. you're untouchable. Eu disse, você é I intocável. said you're untouchable. Intocável. Untouchable. E se o Senhor, And if the Lord, para alguém que está perguntando sobre uma enfermidade ou qualquer pessoa que você esteja orando e intercedendo, to someone that's asking about a sickness or anyone that you're e se interceding o for, Senhor permitir if the Lord allows que essa pessoa venha ser recolhida da terra, this person to be taken from earth, saiba know que Deus não está fazendo nada além do que permitindo uma semente morrer. that God isn't doing anything than Porque allowing quando a a seed semente to morre, die. Because when a seed ela dies, produz muito fruto. it produces so much fruit. Sabe o que isso significa, queridos? You know what that means? Confie naquele que liberou uma palavra sobre a sua vida. Trust in who released a word over your life. Senhor, obrigado, Lord, thank you. porque a confiança que temos em Ti, Because the trust that we have muitas in you, vezes sendo abalada, many times being shaken, mas o Senhor nos traz a um lugar de alinhamento esta you manhã, bring us to a place of alignment this morning. para que nós possamos entender isso, For us to understand this, que tudo que nos resta é confiar. everything we have left is Só to trust. precisamos confiar, We just need to trust. porque debaixo desta palavra
Because under this word, nós somos we intocáveis, are untouchable. nós somos invencíveis, We are unvincible. nós somos imortais, We are immortal. porque tudo que o Senhor falou a nosso respeito, Because everything that you said about us, a nossa obediência está ativando essas promessas nesta our manhã. obedience activates these promises. Eu oro para que a bênção do Senhor I pray so the blessing of the Lord repouse sobre cada um dos teus may filhos rest over each and every one of your e que children. possamos guardar esta palavra May we keep this word e experimentar o cumprimento dela todos os and dias, taste its fulfillment every em day. nome de In the Jesus. name of Jesus. Você que recebe, você pode dar um If you aplauso ao receive Senhor. it, can you give it up to Jesus?